Sejam muito bem-vindos a mais um Tea Talk. Eu sou a Carol, ela é a Carla, nós somos Tea Sommeliers e Tea Connoisseurs da Chá Pra Quê? E hoje a gente vai falar de um chá bastante famoso que é o matcha. E aí, Carla, vamos falar sobre o matcha? Aqui a gente tem uma versão dele, mas uma coloração um pouquinho mais clara, porque ele tá com leite de castanha de caju. A gente vai falar sobre como é que é feito o matcha, basicamente assim, resumido, porque cada plantação no Japão é um chá especificamente verde do Japão. Cada um tem uma forma de fazer vários graus e vários tipos de matcha. Mas, a priori, como é que começa, Carol? Então, a primeira coisa é entender o que é matcha e o que não é matcha. O que é o matcha? Muita gente acha que é só chá verde moído. E não é, porque não é qualquer chá verde que faz um matcha. É um chá verde específico chamado tencha. E o tencha, ele 20 a 30 dias antes da colheita, ele é coberto, protegido da luz do sol para poder concentrar a clorofila. Depois ele é colhido e aí o processo natural de oxidação das folhas é parado pela técnica japonesa, cozinhando ele em vapor. E aí separa-se os talos e aquelas inervações da folha para ficar só a folha pura. Isso é um tencha. E aí você pega o tencha e moe em moinhos de pedra. E essa técnica toda é típica japonesa. E moendo nos moinhos de pedra até ele ficar bem fininho, fazendo um pó, você tem o matcha. É quase um pó de arroz mesmo. Ele é muito fininho. Então não é só moer ele em qualquer lugar, não. Primeiro que para uma quantidade X de folhas, até você ter uma quantidade X de matcha, é muita folha para ele ficar ali um processo, o que sobra é bem menor. Então, ele obviamente é um chá muito mais caro pelo processo todo dele de produção e pelos benefícios, porque como é a folha moída, o que acontece? Você está ingerindo a folha inteira. Então não se faz uma infusão de matcha na água. Você pode sim, claro, você pode beber o matcha puro com água, mas você não faz a infusão, ou seja, ele não tem um tempo para ficar ali as folhas. Você mistura ele, ou você mistura ele com água, ou você pode, na verdade, fazer o matcha com tudo. O matcha, ele cabe em qualquer lugar na culinária. Hoje existem lojas que vendem matcha em bolo, em milkshake. Tem muitos produtos com matcha. No Japão tem muitos produtos com matcha. Tem até Kit Kat de matcha. A gente botou no Stories há pouco tempo atrás. Tem biscoito com matcha, biscoito recheado com matcha. Em tudo. Existe, inclusive, um grau do matcha ou matcha. Você pode chamar do jeito que você quiser, ok? Isso, matcha é mais para americanizado ou abrasileirado. Americanizado, porque o americano não tem o acento o aberto. Tanto que ele fala matcha latte, não fala matcha latte. A nossa experiência aqui é que quando a gente fala matcha, as pessoas entendem mate. Então a gente agora tá falando matcha para entender outra coisa, não é mate. Matcha, ok, mate é outra coisa. Então existe, por exemplo, um que é o culinary, que é exatamente pra você usar ele nos alimentos. Você botar um matcha no bolo, você botar no sorvete. Então você pode criar ingrediente com isso, ou você pode simplesmente acrescentar matcha a algumas coisas. Eu tenho muito hábito de comer granola com iogurte e frutas secas, castanhas, caju, enfim, castanha do Pará, com matcha. Então a gente usa ele muito pra tudo, né? Tanto no suco, ele dá muito sabor. Tanto no suco como no chá, etc. E ele tem um sabor muito específico. Ele é muito gostoso. Ele é muito gostoso, e ele vai, dependendo do matcha que você está trabalhando, existe o matcha premium, que aí também é um matcha mais caro. E você vai sempre identificar ele pela cor. Quanto mais vibrante, melhor. Pode ser desde um matcha com uma coloração verde brilhante, claro, um fosforescente, né? Ou um verde escuro também brilhante, ele não pode ser opaco. No entanto, é importante lembrar que os blends, existem blends com matcha. Então o que você vai ter? Você vai ter um matcha saborizado, um matcha com um sabor de manga ou de baunilha, ou até nos Estados Unidos chega a ter com cookies and cream, com o que você quiser, até com bebidas. Então esses vão perder um pouco do brilho da coloração, porque o nosso inclusive é aromatizado, então ele vai ficar com uma cor um pouquinho mais opaca porque ele recebeu uma
uma essência, né? Porque nas lojas aqui no Brasil se vende ele em lata já saborizado também. A maioria é saborizado. Algumas vendem eles puros, premiums, e realmente ele tem um valor bem maior. Né? E o que acontece? Dependendo de quão fininho ele tá, mais valorizado ele é. Tanto que o mais fininho de todos é o que a gente chama de ceremonial grade, que é utilizado na cerimônia do chá japonês. Ele é bem fininho. Chadô, né? Isso. Quando a gente abre o pacote dele, ele sai assim. Eu tava falando que é um pó de arroz, parece, né? Isso, ele sai. Aí você tem o premium, que é bem fininho. Sim. E o culinário, que já é mais grossinho. Um pouquinho mais grossinho. Que vai ser bem mais barato do que um ceremonial. Sim. O ceremonial ninguém usa pra colocar na comida. Pro dia a dia não é. Ele é um chá mais especial. Sim. E o herbal e o umami são bem presentes, no matcha. Você também tem alguns aromas extras que podem ter, não adicionados, mas sim do terroir, daquela plantação. Então você pode ter aroma de banana, manga, uma infinidade, dependendo de como é que ele foi produzido. Não existe só 1 ou 2 ou 3 tipos de matcha, existe o matcha daquela plantação, existe o matcha orgânico. Fala do terroir, que influencia. E você pode me perguntar, beleza, e então já entendemos que para ser matcha tem que vir do tencha. Mas existe chá verde em pó de outros chás verdes? Existe. Aqui no Brasil a gente encontra muito isso, né? Muitas empresas vendendo matcha, e não é matcha, porque a gente sabe que existem 2 caminhos pra gente ter um matcha hoje em dia aqui no Brasil. Alguém que produza no Brasil que não produz, ou você traz de fora. Então pode ser que você tenha uma empresa que vende aqueles sachêzões grandes em loja de produto natural, dizendo que é matcha, desconfie. Se você não tem lá a origem, minimamente está lá no Japão, você não vai saber se realmente é um chá, é um matcha. E se estiver muito barato, também dá para desconfiar. Se você for numa loja especializada em chá, você vai ver que o matcha, ele é bem valorizado. E por quê? Tem algumas coisas que são importantes também. O processo é complexo, como a gente acabou de falar, e você pode usar 1 grama para você fazer um matcha latte com esse. Você não precisa usar tanto assim, você pode usar um pouquinho. Que, como a Carla falou, é como se você estivesse ingerindo a folha inteira. Então, todos os benefícios que você tem do chá, e principalmente do chá verde, eles são potencializados. O matcha 10 vezes mais. Você tá comendo a folha, literalmente. Você não faz matcha tem muito antioxidante, por exemplo. É um dos alimentos com mais antioxidantes e por isso ele é conhecido como um superfood. Ele é considerado um superfood da atualidade. A gente além gosta de ter a cafeína e a L-teanina e aquela ação conjunta que a gente já falou. Eu gosto muito do matcha no alimento. Eu acho que ele dá uma boa dose de energia para você começar o dia. Ele sacia. Se você tomar ele assim com leite, o leite da sua preferência, ele vai te dar uma boa saciada. Então você vai conseguir ter um tempo aí sem precisar de uma grande refeição. Se você tá sem tempo, se você tá com pressa, você colocar o matcha, seja num leite, seja num suco que você já tem em casa, né, ou que você vai fazer, tipo um suchá, ele cabe super bem, cabe bem com iogurte, cabe com uma infinidade de receitas. A gente, inclusive, tem um livro. Isso, a gente tem um e-book só sobre o matcha. Só sobre o matcha. Chama I Love You So Matcha. E você encontra no nosso site www.carlacarol.com.br. Na verdade, o livro ele fala em como é que você pode aproveitar um matcha ao longo do seu dia, em que momentos ele vai ser bom pra você. Como é que você pode incluir ele na sua alimentação, tem algumas receitas, a Carla dá algumas dicas. Sim. Inclusive essa daqui, como fazer, que esse matcha latte é uma delícia. É muito bom. Gelado aqui no caso, mas você pode fazer ele quente também. E é uma boa substituição, por exemplo, para aquela pessoa que quer tomar aquele cafezinho com leite. Sim. Mas antes de dormir, por exemplo, mas não quer tomar o café para não dar aquele boom da cafeína, faz um matcha latte que ele dá aquela saciada, ele dá aquele conforto ali daquela bebida antes de dormir, de café com leite, você toma um matcha com leite. E até como lanche da tarde, porque ele vai te dar Ele alimenta muito. Dependendo com o que você colocar ele, você vai sentir que ele vai te dar um boost de energia aí pelas próximas 2-3 horas. Você vai ter mais gás para você fazer o que você precisa, seja trabalhar, cuidar da casa, o que você está fazendo, e você vai ter a parte da alimentação. Então o matcha realmente é um assunto à parte também. Na verdade, todo chá da Camellia sinensis merece um capítulo para si mesmo. E a gente quis falar especificamente sobre o matcha porque tem muita confusão, as pessoas acham que é simplesmente ser chá verde moído e não é. Pois é, eu vou até falar uma curiosidade. Para ser matcha
tem que ter vindo do tencha. E se não vier do tencha e for um chá verde moído, ele tem outro nome, que é fumatsu chá ou fumatsu. Fumatsu ou fumatsu chá. Okay. Ou seja, é qualquer outro chá verde moído. E muita gente confunde também com o que a gente chama de konachá, que é o seguinte, são resíduos da produção, tanto do gyokuro quanto do sencha, que são os chás premiums. E aí deixa aquele resíduozinho, e é muito usado em restaurantes japoneses lá no Japão, porque é um chá premium, mas é um resíduo. Então se chama konachá. Mas qual é a diferença? Mas pra você beber numa alimentação bacana, isso, gostoso também. Para o restaurante oferecer um bom chá, mas que não tem o preço de um gyokuro ou de um sencha. E aí qual é a diferença dele, por exemplo? É que ele vai ter pedacinhos de folha, ele não vai ser só um pó. Ele vai ter pedacinhos de folha. Então essa é uma curiosidade. Matcha tem que vir do tencha. Sempre, porque o tencha, quando ele é coberto, que ele aumenta a quantidade de clorofila, etc. Ele concentra a quantidade de clorofila, concentra as propriedades ali, porque ele não está em contato com o sol. Esse é o grande diferencial do matcha. Por isso que dá aquele verde vibrante, bonito. E aí você sempre procura ou um vibrante claro ou um vibrante escuro, você vai ter um bom matcha. Quem mais produz, quem mais revende matcha aqui, né? No Brasil ninguém produz, acho que é Pura Vida. Pura Vida. Pura Vida também tem, a Tal Chá tem, a Tea Shop tem. Tea Shop tem. Moncloa não sei. Enfim, mas vocês podem procurar pela internet. Tentem fugir daqueles sachêzinhos, porque se você não tem escrito lá a origem japonesa, etc. Tem outro ponto também. O matcha, ele merece uma armazenagem cuidadosa. Se abriu o seu matcha, guarda ele na geladeira. Porque o matcha, ele não pode ficar exposto à luz, exposto ao sol. Como ele é um pó muito fininho... O da Tea Shop é vendido em latinha. Em latinha fechada. Como ele é muito fininho, se você deixar ele ali com muito oxigênio, etc., você vai estragar o seu matcha. Então, se você comprar ele numa lata, num pacote, não tire ele daquele pacote. A gente já teve uma pessoa que perguntou isso pra gente, um seguidor, se podia tirar do pacote. Não faça isso, mantenha o pacote que ele tá, pra você dar mais vida aí pro seu matcha, né? E é isso, gente. Olha, incluam na sua dieta, porque realmente o matcha é um super alimento. Quem quiser dar uma olhada no nosso e-book, tá vendo lá na nossa página. Que aí a gente dá as dicas e as receitas. E é um super alimento, ó. Coloque na sua alimentação, tenha esse hábito. Não é à toa que os japoneses tomam matcha e eles são considerados os povos mais longevos. Um dos povos mais longevos do mundo. Sim, e você, na verdade, nas lojas, eles até te dão o material para você fazer o matcha, que você pode ou não usar, tá? O material específico para você fazer o matcha, que é aquela escovinha de bambu, é uma das formas de você fazer o matcha, só que ela não é obrigatória. A gente, inclusive, no nosso livro, no nosso dia a dia, a gente utiliza uma forma mais prática e mais rápida. A gente traz para a modernidade ocidental. Para poder ficar mais prático, mas claro que você fazendo aquele método tradicional também é uma delícia, tem realmente um sabor diferente, são formas diferentes de você fazer, mas de qualquer maneira você vai absorver todos os benefícios do matcha. É isso, né? É isso, gente. Até o próximo Tea Talk. Tchau, tchau. Um abraço. Fio! Ele tá com a unha no negócio, né? Sejam muito bem... Sejam muito bem-vindos a esse Tea Talk. Eu sou a Carol. Vai com aquela energia boa que você tá. Sejam muito bem-vindos. Vai lá.